uma promessa de Deus profetizada pelo profeta Joel, e ele diz: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossos filhos profetizarão, e os velhos terão sonhos. Jesus falou para os seus discípulos: vocês serão batizados com o Espírito Santo. O Espírito de Deus, aquele que traz liberdade, habita em você, habita em mim, habita em nós. Logo podemos louvar e agradecer a Deus, porque somos livres. Glória a Jesus. Jesus entra em uma sinagoga. O livro de Lucas, no capítulo 4, versículo 18, vai dizer que, como de costume, ele entra em uma das sinagogas e ele vai ministrar algo ao coração do povo. E ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restaurar a vista ao cego, e pôr em liberdade os oprimidos. E aqui nós vemos esse texto que nos mostra uma mulher que há 18 anos estava sendo acometida de uma enfermidade. A Bíblia diz que há 18 anos ela vivia encurvada, ela não tinha a liberdade de olhar para cima. E hoje nós podemos observar que há muitas pessoas na mesma situação espiritual desta mulher, que está aprisionado. Ele não consegue almejar as coisas que são de cima. Eles não conseguem dizer, igual o salmista Davi, que diz: olhei para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas eu louvo a Deus, que aqui nesta noite existe homens e mulheres que são livres, porque foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E esta mulher entra na sinagoga. Eu não sei qual era a expectativa de vida desta mulher. Eu não sei quantas vezes ela adentrara aquela sinagoga. Talvez centenas, dezenas de vezes, e nada aconteceu. 18 anos na mesma situação, 18 anos padecendo a mesma situação, mas chegou um dia em que ela adentrou aquela sinagoga, e lá estava aquele que fora enviado para trazer libertação aos cativos,
aquele que fora profetizado pelo profeta Isaías, dizendo que ele iria trazer libertação aos oprimidos. E o que me chama a atenção, senhores, é a forma atípica que Jesus se compadece daquela mulher. Porque Jesus, ele se compadece do homem por sua natureza, pelo seu amor. Mas se nós formos observarmos, Jesus, ele vai livrar o cego Bartimeu. Por muita insistência de Bartimeu, por muito peleja de Bartimeu, a Bíblia diz que ele gritava, clamava por Jesus, e a multidão o repreendia, e Jesus ouve Bartimeu. Zaqueu, no desejo de se encontrar com Jesus, de conhecer Jesus, sobe em uma figueira, e Jesus diz: desce, Zaqueu. Mas com essa mulher não, senhores. Esta mulher, ela estava naquela sinagoga, ela não fez menção de coisa alguma, mas Jesus estava vendo, Jesus estava sabendo, Jesus sabia exatamente do que acontecia com ela. E deixa eu te falar, a tua situação não está alheio aos olhos do Senhor. Eu quero te dizer, pela palavra do Senhor, que você pode, igual Jó, dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e por último se levantará em meu favor sobre a face da terra. Por quê? Porque você é livre para servi-lo, você é livre para adorar. Nós gozamos de uma situação privilegiada, porque as nossas vidas estão escondidas em Cristo Jesus, e o maligno não nos toca. Isso é Bíblia. No livro de Josué, capítulo de número 20, a Bíblia vai nos falar sobre as cidades de refúgio. Nos tempos bíblicos, a lei que era seguida era copiada da lei de Talião, olho por olho e dente por dente. Se alguém matava, teria que morrer. Se alguém cegasse alguém, teria que perder um olho também, olho por olho e dente por dente. Mas em Josué, capítulo de número 20, Deus vai mandar o povo construir as cidades de refúgio. E para que servia a cidade de refúgio? A cidade de refúgio servia para quando alguém assassinasse outra pessoa, que não fosse intencionalmente, o que hoje os juristas chamam de homicídio culposo, onde não houve a intenção de matar. Então, aquele homicida que não teve a intenção, não premeditou o crime, ele poderia ir até uma das cidades de refúgio, exporia a sua situação aos anciões da cidade, ao sumo sacerdote da cidade, e lá ele encontraria abrigo. Ele não poderia sair da cidade,
ele teria que permanecer na cidade até o dia em que o sumo sacerdote morresse. E por que que ele não poderia sair da cidade de refúgio? Porque o parente mais próximo tinha a obrigação moral de vingar a morte do seu parente. E isso a Bíblia chama de o vingador do sangue. Uma vez que aquele homem havia encontrado refúgio nas cidades de refúgio, em uma das cidades de refúgio, o vingador do sangue não poderia mais adentrar aquela cidade para buscar vingança. E deixa eu te falar uma coisa: o nosso sumo sacerdote já morreu há mais de 2000 anos atrás, pagou a nossa dívida. Lá na cruz do Calvário ele diz: tetelestai, está pago. E hoje você está livre. Hoje o vingador de sangue não pode mais te tocar, porque você está livre. Você goza de liberdade hoje, porque ele se entregou na cruz do Calvário para nos libertar, para nos trazer liberdade. Aquela mulher entra naquela sinagoga em uma situação deplorável. Além do seu estado físico, do seu estado espiritual, ainda havia uma razão a qual entristecia aquela mulher: o preconceito da sociedade, tendo em vista que havia um conceito na época de quando a pessoa estava passando por adversidades na sua vida, então isso era um sinal de que aquela pessoa havia desagradado a Deus. Então ela estava naquela situação por conta dos seus erros, por conta dos seus pecados. E Jesus vai nos provar que isso não é verdade. Nem sempre isso corresponde com a verdade. Quando Jesus vê um cego de nascença, os seus discípulos irão lhe perguntar: Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou os seus pais, para que ele esteja nessa situação? Jesus diz: não foi ele e nem os seus pais, mas foi assim para que se cumpra a obra de Deus na vida dele. Tem coisa que as pessoas colhe e não plantou, mas Deus tem o controle da situação. Deus tem um plano, e esse plano não foge do seu controle. Talvez aquela mulher já havia perdido a esperança, 18 anos sendo atormentada, mas naquele dia, naquele momento, ela encontrou aquele que poderia resolver a sua situação. Aleluia! Só há liberdade em Cristo Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Aquela mulher entrou naquela sinagoga sem ter condições de olhar para cima, e ela saiu de lá com condições de olhar para cima. Aquela mulher entrou naquela sinagoga entristecida, mas o texto vai dizer que ela saiu de lá louvando a Deus, exaltando o Criador, exaltando o seu Salvador, porque encontrou liberdade em Cristo Jesus.
o mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus, mas a Bíblia diz que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E Jesus identifica que por trás daquela enfermidade havia uma ação demoníaca na vida daquela mulher. A Bíblia diz que após Jesus curar aquela mulher, o dirigente da sinagoga, ele vai ficar indignado, não com Jesus, mas com a mulher. O texto vai dizer que ele diz 6 dias na semana que você pode ser curada, mas no sábado não pode. No sábado não pode. Irmão, em religião não há misericórdia. Em religião não há bondade. Em religião não há amor. Só existe amor. Só existe bondade. Só existe misericórdia em Cristo Jesus e no coração daquele que foi lavado e remido no sangue de Jesus. Pelo dirigente da sinagoga, aquela mulher iria continuar sendo aprisionada por Satanás. E Jesus disse: rapaz, vocês são um bando de hipócritas, porque todos os sábados vocês pegam o jumento de vocês, vocês desamarram os bois de vocês e levam eles para o bebedouro, para beber água, para matar a sua sede. Então quer dizer que não é mister, não é bom libertar, soltar, livrar essa filha de Abraão, que há 18 anos está sendo aprisionada por Satanás. Aleluia. Sabe o que me chama a atenção? É que Jesus chama aquela mulher de filha de Abraão. E os judeus, eles sempre se vangloriaram por ser descendentes de Abraão. Uma certa feita, Jesus os confronta e diz: vocês são filhos do diabo, vocês são servos do pecado. E eles dizem: nós nunca servimos a ninguém, nós não somos escravos de ninguém, nós somos filhos de Abraão. Ei, não basta apenas dizer que é filho de Deus, precisa agir como filho de Deus, precisa estar perto de Jesus. Aquela mulher estava distanciada de Jesus, por isso Satanás podia oprimi-la, por isso Satanás podia mantê-la cativa, sem dar condições para ela de poder olhar para cima. Mas Jesus devolveu àquela mulher o privilégio de poder olhar para cima. A Bíblia Sagrada nos diz: pensai nas coisas que são de cima. As pessoas que vivem aprisionadas,
As pessoas que não são livres, elas não conseguem pensar nas coisas que são de cima, elas não conseguem se envolver com as coisas do céu, porque o seu intento está nas coisas dessa terra. Ela só consegue olhar para as coisas desta terra. E Jesus nos diz: não guarde o vosso tesouro nesta terra, onde o ladrão rouba e a traça corrói. Guarde o vosso tesouro nos céus. Aquela mulher, ela teve o privilégio de se encontrar com Jesus. Jesus, o texto diz que Jesus a vê, Jesus a chama. Um dia Jesus te viu, Ele te chamou, você atendeu o convite, por isso és livre. Por isso o vingador de sangue não pode mais te tocar, porque você está guardado, você está livre, você é liberto. O Evangelho de João nos diz: pois se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você goza de liberdade, você só pode dizer não para o pecado, porque você é livre, porque você recebe dele liberdade para dizer não. Você recebe dele liberdade para, ao invés de estar seguindo um padrão mundano, estar perto dele. O segredo é estar perto dele. Quando Jesus estava indo para o Calvário, a Bíblia diz que Pedro o seguia de longe. Não dá para seguir Jesus de longe. Temos que ficar perto de Jesus. A Bíblia diz que Deus acampa os seus anjos ao nosso redor, aqueles que temem ao seu nome. Ele acampa os seus anjos ao seu redor e o livra de todo mal. Deus ainda protege, Deus ainda dá livramento. Eu tenho um primo de consideração, que na verdade ele é primo da minha esposa, que ele estava contando para mim outro dia o livramento que Deus havia dado a ele. Ele disse, pastor Luiz, que estava caminhando na rua e perto de uma esquina apareceu um pitbull. E esse pitbull foi ao seu encontro querendo pegar. Mas ele disse que quando ele se aproximou dele, na carreira que ele vinha, ele parou e voltou correndo mais rápido ainda. Ele disse que sabia que era Deus que tinha dado o livramento, só não sabia como. E à noite ele perguntando ao Senhor: Senhor, o que o Senhor fez para me dar esse livramento? O que aconteceu? Ele disse que num sonho o Senhor mostrou que o pitbull arrancava a garganta dele. Só que antes do pitbull chegar até ele, um anjo apareceu, o cachorro viu e voltou. Deus acampa os seus anjos em redor daqueles que temem ao seu nome e o livra e guarda de todo mal.
Deus, Ele dá livramento. A Bíblia diz de uma mulher do fluxo de sangue que já padecia com esse mal há 12 anos. Da mesma forma, Jesus deu livramento a ela. E não só livramento, Jesus salvou aquela mulher. Jesus não disse para aquela mulher do fluxo de sangue: a tua fé te curou. Ele diz: a tua fé te salvou. Eu sempre questionei a atitude daquela mulher. Como é que você está numa multidão? Você tem o objetivo de tocar em alguém que está rodeado por uma multidão, e você vai tocar exatamente na orla da mantimenta, na parte mais baixa. Não era mais fácil tocar nas partes superiores, mas aquela mulher sabia exatamente o que ela queria. Aquela mulher, ela tinha um objetivo, e o objetivo daquela mulher não era somente ser curada. O objetivo daquela mulher ia muito mais além do que a cura física, porque em Malaquias ele vai escrever assim: mas para vós que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. A palavra no original é correspondente à orla da vestimenta. Aquela mulher entendeu que Jesus era o Messias. Ela não tocou na orla de Jesus por um acaso. Ela entendeu a profecia, reconheceu o Messias, e Jesus disse para ela: a tua fé te salvou. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos dê graça, que nós possamos louvar a Deus pela liberdade que Ele nos concede em Cristo Jesus, pela graça concedida em Cristo Jesus. Que possamos todos os dias agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele tem nos feito. Sempre haverá motivos para agradecer a Deus. Um outro dia eu estava ouvindo o testemunho de alguém, e ele dizendo que às vezes o que nós desprezamos é o sonho de alguém, é a meta de vida de alguém. E ele dizendo de uma mulher que a meta dela no ano, ela disse para ele, era poder ir no banheiro, pastor Luiz, poder se banhar sozinho, tomar um banho sozinho. Então às vezes aquilo que nós desprezamos é o sonho de vida, é a meta de vida, o objetivo de alguém. Então nós sempre teremos motivos para agradecer a Deus. Jó, ele diz: ainda que ele me mate, eu continuarei confiando nele. Que Deus em Cristo nos abençoe. Agora eu quero convidar os irmãos a ficar-se de pé. E eu quero convidar aqueles que quiserem vir à frente
para receber a imposição de mãos. Porque às vezes, irmãos, nós fazemos, mas não fazemos do jeito que a Bíblia manda. A Bíblia diz: imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. A Bíblia diz que Jesus impôs a mão sobre aquela mulher e ela ficou curada. Então, os irmãos que desejarem vir aqui à frente, eu peço aos pastores para impor as mãos sobre os irmãos e os irmãos ficarão curados em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. As pessoas que estiverem enfermas, fiquem do lado direito. E os irmãos que quiserem só receber a oração, mas não estão enfermo aqui do lado direito, do meu lado direito. Quem for só receber a oração, lado esquerdo. Isso, lado direito aqui, lado direito. Vamos orar. Quem estiver enfermo, lado direito, meu lado direito. Quem não estiver, lado esquerdo. Vamos orar então. Senhor Deus, eis aqui, Senhor, as tuas servas e os teus servos. Senhor, eu não preguei aqui palavra de homem. Eu falei aqui, Senhor, sobre a tua palavra. Senhor, a tua palavra diz que nós imporíamos as mãos sobre os enfermos e eles ficariam curados. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos, Senhor, toda sorte de enfermidade. Em nome de Jesus Cristo, saia. Enfermidade, em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, haja restauração da saúde. Em nome de Jesus Cristo, receba saúde. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos saúde. Saúde para a glória do nome de Jesus. Em nome de Jesus, enfermidade, nós te repreendemos. Enfermidade, em nome de Jesus, saia. Saúde, em nome de Jesus, se aposse dessa irmã, se aposse desse irmão, em nome de Jesus Cristo, para a glória do nome de Jesus. Nós repreendemos toda a enfermidade, para a glória do nome de Jesus. Jesus, nós repreendemos nesta noite, Senhor, toda a insônia, tudo aquilo, Senhor, que tem perturbado, Senhor, que tem atrapalhado as noites de sono dos teus servos. Nós repreendemos em nome de Jesus. Bata em retirada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Que os teus servos tenham a noite de sono abençoada, porque o Senhor os guarda, porque o Senhor o dá sono. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos, ó Deus, a bênção sobre a vida dos teus servos. É no nome de Jesus, é no nome de Jesus que nós oramos, é no nome de Jesus que nós te agradecemos. E a tua igreja diz amém, e a tua igreja recebe, e a tua igreja crê, porque a tua palavra diz, Senhor, porque se creres verás a glória de Deus. E a tua igreja crê, a tua igreja crê no milagre, a tua igreja recebe o milagre, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar, abençoados em nome de Jesus. Mediante a palavra que fora ministrada, que não fora palavra de homem, mas palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é fiel e digna de toda aceitação. Se há alguém aqui nesta noite que entende que há uma necessidade
de se aproximar mais de Jesus, de entregar-se a sua vida a Jesus, entendendo que só há liberdade em Cristo Jesus. O convite está estendido a você neste momento, que você possa entender uma coisa, que apenas Jesus é o mediador entre Deus e o homem. Apenas Jesus, tão somente Jesus, pode mediar a tua causa, pode interceder por você. Se não tem, que Deus abençoe, que Deus te dê oportunidade, que Deus agracie todos os irmãos que estão aqui. Creia que você sairá daqui abençoado. Creia que Deus fará grandes coisas em seu favor, no nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoa. Luiz Flávio. Nós queremos com alegria apresentar os nossos irmãos, o irmão Manuel, que já louvou, seja bem-vindo, irmão Ricardo, também, volta e meia estão aqui conosco, sejam bem-vindos e que Deus vos abençoe. Vamos só dar com forte bem-vindo? Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Tem mais alguém que está nos visitando? Esta jovem senhora que eu orei pela criança, ou eu estou... é a sua filha. Olha aí, prazer, viu, minha filha? Sejam bem-vindos. Meus irmãos, esta semana é a última semana para nós fazermos as inscrições para a conferência Crescer. Não sei se os meninos têm ali. Irmãos, em nome de Jesus, eu falei terça, foi terça, de terça-feira para cá só teve mais uma. A 602 está com 75 matriculados. Qual é a outra? Está com 35. Nós estamos com 13. Em nome de Jesus, irmãos, vamos lá. Aprender sempre é muito bom. E eu recomendo, porque aqueles professores é uma bênção. Aqueles homens, vale a pena a gente estar escutando, não é? O senhor ainda não fez, né, pastor Luiz? Nós vamos, e eu também acredito que eu não fiz. Então eu, o senhor, a irmã Renata e a irmã Nelma já vai para 4, não é? E daí de 13 já vai para 17, para chegar a 35. Eu creio que daqui até o final de semana nós chega lá. Vamos fazer, irmãos, vale a pena. Eu não dou conta de impor, porque até para o céu você vai se quiser. Se não quiser, não adianta. Mas vale a pena. Irmãos, aqui as pessoas são tudo uma benção. Aqui o Rafael Abdala, esse Lucas Gomes aqui também é uma bênção. Também, Adson Belo também, muito bom. Então, vamos estar lá, irmãos, em nome de Jesus. Vamos lá aprender. Olha aí, ó. Conferência Crescer. Hoje eu mais a irmã Nelma resolve esse problema. Não é? Vamos lá. Amém, meus irmãos?
É só procurar a Andréia, tem o linkzinho. No grupo da igreja também tem. Amém, meus irmãos? Está nos grupos, link para fazer o curso da conferência. Vai ser bênção. Que Deus os abençoe. Estaremos aqui novamente amanhã, grande tarde da bênção. No próximo, sim, no link, irmãos, pode pagar no cartão de crédito. Passa o cartãozinho lá, vai ser bênção. Acredite aí que vai dar tudo certo. Passa o cartão. E é possível que até divide. Não é só uma vez. Mas é muito barato. Amém? Vamos trabalhar aí para a gente estar lá. Outra coisa. Tarde da bênção. Não, queremos falar sobre a próxima quinta. É a quinta do milagre, irmãos. Aquele moço, irmão André, que esteve aqui, Deus usa muito ele. Ele vai estar aqui. Ele me ligou que ele vem atender uma agenda e tem espaço na quinta. Então tá bom, pode vir. E sexta-feira também, na tarde da bênção da semana que vem. O carro já, a vinheta já foi feita e vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Vai ser bênção. Amém? Vamos orar. Nós temos aqui o pedido de oração. Esta noite, irmãos, eu no começo do culto eu levantei aqui um pouquinho para resolver um negócio e para não cochilar. Mas aí eu tive 2 trabalhos no gabinete para fazer, atendimento, passou. Mas essa noite passada estive lá cuidando da minha mãezinha que está internada. Vendo o Luiz Flávio falar, às vezes, irmãos, a gente tem saúde e não agradece a Deus. Eu vendo a dependência da pessoa quando está enfermo. Aí eu lembrei da minha esposa, tadinha, quando ficou 90 dias internado. E nós temos saúde, podemos e não fazemos, não é? Então vamos seguir orando. Vamos estar orando. Teve uns pedidos aqui, os irmãos que estavam lá pelo YouTube. Oração pela irmã Michele Batista, pelo irmão Volaí, e oração pelo irmão Luciano. Estive com ele agora de tarde e me parece que o exame dele deu água no pulmão. Vamos orar por ele. Ele está: pastor, eu sei que se eu for no médico, eles vão me internar. Falei: meu filho, o que você está esperando? Vá e interna logo para cuidar. Porque tem doença que não mata ligeiro, irmão. Tem doença que é judia do camarada. Porque se der um piripaque e morreu, acabou. Correndo risco de vida. Então nós vamos nos colocar de pé. Pastor Alvino, irmãos. Pastor Alvino, aquele dia que ele veio aqui, teve um dia que ele me ligou. E ele sentiu mal. Por incrível que pareça, a primeira vez que ele sentiu mal, nós estávamos juntos. Nós estávamos os dois juntos, isso já tem tempo. E agora me parece que o problema está se agravando. Vamos orar pelo pastor Alvino, um companheiro excepcional, que a gente tem um carinho, um amor muito grande por ele. Lembrando, irmãos, o almoço do departamento infantil. Olha aí, ó. Almoço Kids.
Os irmãos que doaram as coisas, inclusive a irmã Nelma. A irmã Nelma tem que pagar 2 quilos de carne. Não é? Então vai ser uma bênção, irmão. Amanhã você vai fazer o seguinte: domingo, você vai almoçar. Cadê a líder? A senhora está aqui. Como é que é, minha filha? Vai ser marmita ou vão comer aqui? É, não é? Então, a marmita. Quanto que é? Pronto, qualquer coisa, irmão. Nós arrumamos uma mesa ali, senta e coma ali, ó. R$20, irmão. Hoje eu comprei marmita, paguei 27. E tem uma coisa, não é gostoso desse jeito não, irmão. Não é porque é a minha esposa que faz não, mas é bom. Não é? É bom. Então vale a pena. Amém? Tá dado o recado? Ninguém almoça fora. Domingo vai almoçar na igreja. Não é? Nada de pizza fora, nada. O negócio domingo é aqui, para nós ajudarmos o departamento infantil da nossa igreja. Senhor Deus, nós agradecemos